E se a tua ansiedade tivesse solução? Esta é a pergunta que eu acredito que a maior parte das pessoas gostaria de ter a resposta. E gostaria mais ainda que a resposta fosse algo que estivesse ao seu alcance, fosse algo que estivesse logo ali na ponta dos seus dedos. Talvez eu te traga algumas soluções para tu resolveres a tua ansiedade. Mas para isso, eu vou-te contar uma história. E para te contar uma história, eu tenho que recuar muitos anos lá para trás, muitos anos na minha vida, em que de facto eu tinha crises de ansiedade e ao mesmo tempo crises de grandes depressões. Portanto, eu tinha uma instabilidade emocional muito grande. E um dia eu vou ao médico, porque eu tinha umas dores de cabeça horríveis, e eu vou ao médico e depois de explicar que realmente a minha vida era a conduzir e, portanto, não podia tomar muita coisa para estar constantemente a dormir, na verdade, tudo o que eu trazia era para me pôr a dormir, mas assim, sem eu me conseguir mexer. E foi assim que eu estive durante 2 semanas. Eu estive eu levava uma comida para eu comer, dava uma medicação a horas, tudo certinho, direitinho, mas eu efetivamente eu deixei de dar cor de mim, como nós costumamos dizer. Eu não te vou explicar o que é a ansiedade, porque nós temos muitos psicólogos, temos muitos psiquiatras, temos muitos médicos constantemente a dar-nos essas informações valiosíssimas. O que eu te vou explicar é aquilo a que todos nós podemos estar sujeitos e de facto, esta minha partilha prende-se exatamente com estas situações. Portanto, eu fiquei durante 2 semanas ali de cama, porque realmente eu não me conseguia levantar, não me conseguia mexer, até que eu faço uma outra consulta, tenho uma amiga que me leva a um outro médico e eu faço uma outra consulta e este outro médico retira-me metade da medicação. E quando me retira metade da medicação, diz-me: tu realmente não tens um problema assim tão grave que tu necessites dessa medicação toda. Vamos fazer aqui o desmame, vamos retirar aqui alguma parte desta medicação, mas entretanto tu começas a pensar em tirares umas férias para ti. E foi isso que eu fiz. Portanto, se aquele médico retirou metade, eu segui o conselho dele e com o acompanhamento dele, obviamente, eu, dentro de pouco tempo, eu estava realmente com muito pouca medicação. Porquê? Porque eu segui o conselho do médico, mas depois eu pus em prática uma série de circunstâncias, uma série de atitudes, de comportamentos que eu mudei em mim para realmente eu conseguir libertar-me da minha ansiedade. Porque a ansiedade é tu quereres estar num futuro. A depressão estás preso no passado e quando estás bem é porque tu estás no momento presente. Então, voltando à ansiedade, a ansiedade é aquele estado emocional que te leva a pensar, a desejar tudo aquilo que tu gostarias que estivesse a acontecer neste momento, mas que efetivamente que é fruto da tua imaginação. E pessoas com ansiedade têm sempre uma imaginação muito fértil e andam sempre à procura depois de elementos, de dados, de determinados pormenores para confirmar aquilo que realmente estavam a prever. Vês? Eu não te disse que isto ia acontecer. Então, deixa-me explicar-te que nós somos nós temos à nossa volta, nós somos um campo de energia. E neste campo de energia acontece um movimento eletromagnético. E o que acontece é que cada vez que tu falas, cada vez que tu pensas, e quando tu sentes, tu estás a emitir uma determinada vibração, ou seja, tu estás a emitir um determinado comando. E quando tu emites um determinado comando,
tudo aquilo que tu estás a dizer, tudo aquilo que tu estás a sentir, tudo aquilo que tu estás a pensar, cria formas de energia. E estas formas de energia vão criar um corpo, vão materializar-se, vão, em alguma altura no tempo e em alguma altura no espaço. De alguma forma, elas vão materializar-se no tempo e no espaço. Portanto, quando tu crias determinadas situações com a tua imaginação fértil ou com os teus medos, portanto, fruto dos teus medos, tu, na realidade, tu estás a criar uma situação que o mais natural é que ela venha a acontecer. Mas a mensagem que eu te quero deixar aqui hoje é, primeiro, que o facto de nós vivermos estes estados emocionais são extraordinariamente negativos, porque, no meu caso, não é? No meu caso, eu passei muito tempo com medicação, portanto, não foram só estes 15 dias, foi muito tempo com medicação, porque eu tinha muitas dores de cabeça e eu não sabia de que era. Porquê? Porque era normal, era natural à minha volta este tipo de situações, este tipo de comportamentos. O resto das pessoas também, a maior parte delas era tudo assim. Portanto, era o ambiente em que eu vivia, o ambiente do qual eu me fazia rodear, que me fazia acreditar que viver com ansiedade ou com depressão que era normal. Portanto, há pessoas que têm dor de cabeça, umas mais, outras menos, há pessoas mais nervosas, há pessoas menos nervosas, há pessoas que são assim, muitas vezes diziam, aquela pessoa é assim porque é o feitio dela, ou então, olha, nós também não nos fazemos, isto é como é, cada um é como é. Nós não nascemos nem ansiosos nem depressivos. Portanto, se calhar não é uma coisa natural. Se calhar não é uma coisa que faz parte da nossa personalidade. O que faz parte da nossa personalidade é uma série de premissas que nós acreditamos ou que nós queremos muito. E eu vou-te dar um exemplo, que é, por exemplo, tu tiveste um relacionamento e esse relacionamento por algum motivo terminou. E agora tu vives num estado depressivo, numa enorme tristeza, porque a tristeza profunda faz parte, é um dos estados emocionais, faz parte do quadro da depressão. Portanto, uma pessoa que está em depressão é alguém que está sempre numa tristeza profunda. E esta tristeza profunda, provavelmente, é porque tu tens pena, estás em dor, pelo término daquele relacionamento. Então, há uma forma de tu reprogramares as tuas emoções. Para quê? Para saíres deste estado depressivo e tu começares a perceber a tua realidade. Porque as pessoas dizem, deixa lá isso, então, mas a vida é o que é. Olha, há muitas pessoas, com aquela pessoa não correu bem, vai correr bem com outras pessoas. E tu, no teu interior, dentro de ti, a sós contigo, tu dizes assim, quem sabe das minhas emoções e dos meus sentimentos sou eu. Tu falas assim porque não te aconteceu o mesmo que me aconteceu a mim. Então é exatamente isto que leva a que tu continues dentro desse estado depressivo, dentro desse estado de quereres que as coisas no passado, queres voltar ao passado para que as coisas possam acontecer de uma forma diferente. Portanto, dentro de ti existe esta possibilidade de continuares a viver nos processos bonitos do passado, neste caso, neste exemplo, nos processos bonitos do teu relacionamento. Por isso é que tu has de constatar que se tu saíste de um relacionamento tóxico, mas que ainda assim tu gostavas muito da outra pessoa, tu has de estranhar que tu só te lembras dos bons momentos. Portanto, enquanto estiveste no relacionamento, vocês tiveram maus momentos, vocês tiveram uma situação tóxica, um relacionamento tóxico, portanto, vocês tiveram maus momentos. Ainda assim, neste momento, dentro do teu quadro depressivo, ansiosa, tu recordas-te dos momentos bons.
E vais alimentando esse estado emocional de depressão e de ansiedade com estas memórias de quem me dera estar ali. Ali é que era bom, ai, era tão giro, nós passámos coisas complicadas, mas também passámos isto, 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 isto. O pior é que se tu fizeres as pazes com essa pessoa, volta tudo ao mesmo. Porquê? Porque tu estás na mesma situação emocional, estás no mesmo registro vibracional e, portanto, por muitas vezes que tu faças as pazes com essa pessoa, tudo continua exatamente da mesma forma. Então, aquilo que nós devemos fazer é, se nós queremos situações diferentes, nós temos de ter atitudes diferentes. Portanto, nós vivemos dentro deste estado depressivo ou ansioso, convencidas de que é normal, porque nós olhamos à nossa volta e é a Maria que tem isto, é a Manuela que tem aquilo, é a Francisca que tem o outro, é a outra que tem assim, é a outra que tem assado, e portanto tu és ansiosa e é normal. Não, não é normal. Porque enquanto te mantiveres dentro desse é normal, enquanto tu acreditares que isso é normal, tu tens um problema e não tens consciência dele. Ou seja, enquanto tu achares que é normal esse quadro de teres muitas dores de cabeça, de teres muitas dores de estômago, de doerem imensas costas, de teres um cansaço enorme, de acordares já cansada, de não teres vontade para fazer as coisas que antigamente gostavas tanto de fazer, então tu achares que isso é normal, ou então deixares de ficar dentro do coitadismo ou do vitimismo, é como se estivesses dentro de um colete de forças, e esse colete de forças é aquilo que vai fazer com que tu percas a tua vida, ou pelo menos um grande período da tua vida, enquanto tu não acordares. Então, a minha mensagem para ti hoje é: e se a tua ansiedade tiver cura? E se a tua ansiedade tiver solução? Tu alguma vez ponderaste isto? Tu alguma vez consideraste isto? Então, há pessoas que vivem um ambiente péssimo com os pais enquanto são crianças, vivem ambientes péssimos com os pais na idade da adolescência, vivem ambientes péssimos com os seus relacionamentos, e quer seja amorosos, quer seja relacionamentos com os colegas da empresa, quer seja com a chefia da empresa, quer seja com os colegas da escola, amigas, amigos, não interessa com quem é, o que interessa é que há pessoas que vivem relacionamentos tóxicos e alimentam-se do facto de estarem sempre a mencionar que a outra pessoa é assim, que a outra pessoa é assado. Portanto, há uma retroalimentação constante de estar sempre a criticar o outro, de estar sempre na defensiva, porque a outra pessoa é assim, porque a outra pessoa é assado, e porque não me aumentaram o salário, e porque o meu marido fez-me isto, e porque o meu namorado fez-me aquilo, e porque agora não sei o quê, e porque agora mais aquilo. Ou seja, estamos sempre num relato negativo, e com isto nós estamos sempre a alimentar o nosso campo eletromagnético nesta frequência. Então é muito fácil dizer, deixa lá, põe-se para trás das costas, só que tu não consegues pôr isto para trás das costas. Nem tu, nem eu consegui, nem normalmente as pessoas não conseguem. Porquê? Porque tem que haver uma decisão da tua parte para que tu queiras libertar essa ansiedade, ou seja, para que tu queiras deixar de ser essa pessoa ansiosa. E a primeira coisa o primeiro elemento de mudança é a tua tomada de consciência e é a tua decisão. A partir daí, sim, nós começamos um processo em que nós começamos de percorrer determinados passos, determinados caminhos, a fazer determinadas coisas, passo a passo, muito devagarinho, mas isto só acontece, este passo a passo só acontece, tu só sais daí e só largas a tua medicação, que eu deixei aqui um parênteses, medicação
Quem receita é o médico, quem a retira também é o médico. Mas nós devemos ajudar com processos nossos, processos pessoais, a fazer determinadas ações que nos levam a melhorar o nosso estado de saúde, o nosso estado emocional, ou seja, para fazermos uma elevação da nossa frequência emocional. Porque nós somos um campo de energia e as nossas emoções estão conforme está a frequência desse campo de energia. Portanto, quanto mais elevada estiver a nossa frequência, mais bem dispostas nós somos, mais serenas nós somos, mais tranquilas nós somos. E eu parece que te estou a ler a mente. Tu dizes assim, pois tu estás tranquila porque não tens os problemas que eu tenho. Tu estás tranquila porque não tens aquilo que eu tenho para pagar. Tu estás tranquila porque não tens a responsabilidade que eu tenho. Tu estás tranquila porque não tens filhos para criar. Tu estás tranquila porque são tudo desculpas tuas. Porque tu achas, quem está neste processo depressivo ou ansioso, está convencida que é a única pessoa à face da Terra que tem estes problemas todos. Portanto, que tem doenças, que tem filhos para criar, para tratar, que está sozinha a cuidar dos filhos, que tem um emprego para fazer, para ir trabalhar todos os dias, tem um emprego difícil, tem um emprego de muitas horas, ou que tem 2 empregos, ou que tem 3 empregos para fazer face às contas da vida. Então tu estás a ouvir uma mulher que tu traz o problema que tu quiseres e talvez eu tenha uma saída para o teu problema, porque do alto destes meus aninhos da minha idade eu já passei algumas coisas que se calhar eu posso indicar-te qual é o caminho que te leva a sair do caminho onde tu estás neste momento, porque talvez eu já tenha pisado as pedras que tu estás a pisar neste momento. Então, quando nós aprendemos a superar as nossas dores, as nossas angústias, a nossa tristeza, a nossa raiva, o nosso sentido de injustiça, todas estas emoções que nos fazem viver uma vida tão cheia de angústia, quando nós aprendemos a superar isto, é como se passássemos para o outro lado de uma ponte. E quando nós passamos para o outro lado de uma ponte, há um rio ao meio de emoções que, uma vez que nos encontramos do outro lado, aquele rio, aquelas emoções já não nos molham os pés. Porquê? Porque nós já aprendemos a passar a ponte. Então, se eu já estou no outro lado da ponte, é muito natural que eu saiba como é que tu deves passar a tua ponte. Então, e a primeira coisa que tu podes fazer é começar por tirar 10, 15 minutos para ti todos os dias. E tu agora dizes, Deus me livre, eu tenho muito que fazer, eu não tenho tempo, isso é que era bom, isso é bom para ti. Não, não é bom para mim. Não é bom para mim porque eu não tiro 10 minutos, eu tiro 1 hora para mim. Todos os dias é sagrada. Dalai Lama dizia que todos nós devíamos meditar 20 minutos por dia, a menos que não tenhamos tempo. Se nós não tivermos tempo, devemos meditar 1 hora por dia. E é exatamente isso que eu faço. Porquê? Porque ouvir uma música tranquila, é que eu nem sequer te estou a dizer para tu ires meditar. Se tu não és uma mulher que naturalmente ou regularmente medita ou que nunca meditou, não há problema nenhum. Aquilo que eu te recomendo é que tu passes 15 minutos por dia a sós contigo. Porque quem não tem 15 minutos por dia para passar a sós consigo na vida, não tem vida. Ok? Então, se tu queres recuperar a tua saúde, se tu queres recuperar a tua vida, o que eu te recomendo é que tu comeces por tirar 15 minutos por dia. Dedica-te às flores, dedica-te a qualquer coisa que seja diferente de tudo que tu tens para fazer no teu dia-a-dia. Porquê? Porque tu vais fazer alterações
a nível da frequência neuronal. E enquanto tu não fizeres isso, tu continuas dentro do vitimismo. E enquanto tu estiveres dentro do vitimismo, tu estás a alimentar a tua depressão e a tua ansiedade. E é por isso que tu não te podes queixar. Então, enquanto estiveres num processo de vitimismo, de que alguém te fez assim, alguém fez assado, porque o patrão não paga, porque o patrão não aumenta, porque não me deu as férias e porque agora vai descontar não sei o quê, e porque me dá cada vez mais trabalho, e porque, quem diz o patrão diz o marido, diz a amiga, diz a mãe, diz a irmã, diz o irmão, diz os filhos, diz tudo e mais alguma coisa, porque a nossa vida é composta por estes elementos e mais algumas coisas. Então, enquanto tu estiveres nesta alimentação constante da baixa frequência no teu campo eletromagnético, ou seja, és tu que, sem consciência, por isso é que logo no início eu disse, tu tens um problema e não tens consciência dele. Então, se tu és esta mulher ansiosa ou depressiva, e se estás constantemente neste vitimismo, eu gostava muito de fazer isto, mas eu já sei que não vai ser possível. Tu já cortaste. E tu já cortaste a possibilidade de fazeres essa coisa positiva que tu queres tanto fazer. Eu gostava muito de fazer o curso tal, mas eu já sei que não vai ser possível. Já cortaste. Portanto, por muito que tu queiras, tu não vais conseguir, ou vai ser muito difícil, ou vai ser muito mais difícil de tu conseguires. Porquê? Porque tu já cortaste. Eu gostava muito de conhecer esta ou aquela pessoa, eu gostava muito de parar com a minha ansiedade, mas eu não consigo. Tu não vais conseguir parar a tua ansiedade enquanto não começares a ter uma atitude diferente. E ninguém vai a casa tirar-te, acordar-te, tirar-te da cama, fazer um pequeno almoço especial para ti, trazer-te o ordenado que tu queres para a tua conta bancária. Ninguém te vai fazer isso. Somos nós que fazemos por isso para nós mesmos, para a nossa vida. Somos nós que fazemos por nós. Porque é que eu hei de estar a contribuir para que outra pessoa tenha saúde, tenha isto, tenha aquilo? Porque é que eu hei de fazer a alguém que não faz por si? Então, cada um de nós tem que fazer por si. E é desta forma que nós elevamos a nossa frequência. Quando nós elevamos a nossa frequência, nós começamos a perceber-nos que as coisas começam a ficar um bocadinho mais fáceis. Até porque quem está sempre no vitimismo, tendencialmente, atrai pessoas da mesma frequência. Portanto, atrai pessoas que também são vítimas, que também estão sempre a queixar-se. E, portanto, isto é uma alimentação constante do campo uns dos outros com este vitimismo constante. Portanto, hoje, a recomendação que eu te deixo é tira 15 minutos por dia para ti. Para quê? Para ouvires uma música tranquila, para ouvires uma música que tu gostes muito, mas que te traga a frequência da alegria, não é uma frequência mais baixa, ou que te faça lembrar coisas negativas, ou que te leve a recordar de alguém de quem tu tens muitas saudades. Tudo isto vai baixar a tua frequência. O que te vai elevar a frequência é efetivamente tu ouvires uma música que te faça sentir alegre, feliz, uma saída com as tuas amigas, um momento muito especial e muito alegre de família, qualquer coisa que te traga muita alegria, que te lembre momentos de muita alegria. Ou, se não te lembra momento nenhum, pelo menos que seja algo extraordinariamente alegre. Então, já te deixo aqui a minha sugestão para hoje e, entretanto, à próxima eu trago mais. Até já.